Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos começar, iniciando as nossas correções de atividade de geografia, tá? Então, a data 8/4/2020, a página do livro, as páginas do livro são 178 a 100 e 185. Livro 2, a FA, no caso, 97 e 98, o nosso conteúdo Diversidade Cultural do Brasil, tá? Então, vamos passar para a nossa primeira página, que é do livro, da página 178. Primeira questão da pergunta. Tem uma tabela, gente, para que vocês observem a distribuição da população indígena na tabela. Então, a pergunta é: com base nas informações da tabela, responda as questões a seguir. Primeira, a população indígena está mais presente na área urbana ou na área rural? Na área rural. Segunda questão, a maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Dentro de terras indígenas. Terceira, a maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vivem na área urbana ou na área rural? Na área rural. Quarta questão. A maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vivem na área urbana ou na área rural? Na área urbana. Pessoal? Então, atenção nas correções. Agora nós vamos para a página 185 do livro. Continuamos com o livro. Vamos lá para a página 185. Tudo bem? Pronto. Então, gente, aí essa página é mão na massa. Você percebeu que a origem da população brasileira ocorre pela miscigenação, que são as misturas de povos, Misturas, no caso, os indígenas aqui. Africanos, europeus e asiáticos, que são as misturas dos povos. Que tal conhecer um pouco mais a origem do seu sobrenome? Entreviste, fazer uma entrevista, tá, pessoal? Um adulto na sua família e responda as questões a seguir. Então, essa questão, gente, ela é toda pessoal. São resposta pessoal. Por quê? Porque você vai fazer com a sua família, tá? Aí pode ser o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Então, você vai fazer com a sua família essas perguntas aí, certo? E agora nós vamos para a página 98 do nosso FA, nossa atividade, tá? Todo mundo ok? Pronto, então vamos lá. Qual é o nome da população considerada a primeira do Brasil? Quem eram que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, Os indígenas, muito bem. Então, a letra C. Segunda questão. Esse povo veio de um país da Europa e chegou aqui em 1500. Deu início a o quê? Veio pelo litoral, até chegar aqui no Brasil. Então, você vai marcar um X na opção que quem colonizou, no caso, os primeiros colonizadores aqui do Brasil, os colonizadores. No caso, foi os espanhóis? Não, gente? Foi os franceses? Não, tia. Foi os holandeses? Também não. Então, foi quem? Os portugueses. Então, você vai marcar um X, nos portugueses, tá? Terceira. Foram trazidos à força em navios e escravizados para trabalharem com cana-de-açúcar. De qual população estamos falando? Você vai procurar na cruzadinha um nome. Qual é o nome? Os africanos, certo? Então, você vai marcar lá nos africanos. Vamos para a próxima atividade, que é a quarta questão. Faça um desenho que representa como
deve ter sido o encontro entre os portugueses e os indígenas, e entre os portugueses e os africanos. Então, a tia pegou essa gravura, ó, e colocou. Então, você pode fazer o outro é pessoal, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer os índios olhando, né, para o navio que chegou. Então, aqui eu coloquei esses portugueses, né, entregando um espelho os índios, né, que eles não conheciam. Esses objetos, né, esses utensílios. E a quinta questão, né, que nós vamos fazer embaixo, encontro, né, dos portugueses com os africanos e os africanos. Então, olha só, como foi esse encontro? Olha aqui tem uma imagem, os africanos trabalhando, né, na lavoura e tudo, tá? Então, vocês vão fazendo do jeito que vocês quiserem, tá bom? Que é pessoal, tá certo, gente? Agora vamos para nossas próximas correções, que é da página 99 e 100 do FA. Qual é a data? 14/4/2020. Conteúdo, diversidade cultural do Brasil. Página 99. Vamos lá. Primeira questão. Então, aí nós temos uma cruzadinha, uma caça-palavras. Vocês vão procurar, né, os outros povos que contribuíram para a diversidade da população brasileira. Então, quem foi? Japoneses, holandeses, poloneses, alemães, latino-americanos, italianos. Então, vocês procurem aí e vão fazendo lá o quadradinho, o retondinho, tá bom? Segunda questão. Utilize as palavras que encontrou na atividade anterior e complete as frases a seguir. Então, vocês vão completar com os nomes que vocês encontraram na primeira questão, tá? Os alemães chegaram ao Brasil em 1818. Foram a São Paulo e depois aos estados da região sul do Brasil. Letra B. Os imigrantes italianos vieram trabalhar em lavouras de café. Os que chegaram ao Brasil saíram das regiões norte e sul do seu país de origem. C. Os poloneses fundaram uma primeira colônia em Curitiba, no Paraná. Letra D. Dentre o grupo de latino-americanos, podemos destacar os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos. Letra E. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em um navio chamado Kazato Maru. Certo? E a letra F, né? Os holandeses começaram a chegar em 1858 e fundaram uma colônia no Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Então, ficou como alemães, italianos, poloneses, latino-americano, os japoneses e os holandeses. Tá bom? Agora vamos seguindo para a terceira questão na nossa página 100, tá bom? Vamos lá. Nossa página 100. Alemães, você vai ligar para o cultivo do trigo. Japoneses, consumo de sushi e sashimi. Italianos, consumo de massas como pizza. Africanos, capoeira. Portugueses, a língua oficial do Brasil. Indígenas, tomar banho todos os dias, tá? Então, aqui termina a nossa correção, certo? Até a próxima, tá bom?
Beijo, quarto ano, se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.